Não durma com o coração angustiado. Reze a oração que cura as feridas da alma, quando o silêncio da noite revela o grito da alma. Você já tentou dormir, mas o travesseiro parece pesar mais do que o mundo inteiro. Quando tudo ao redor silencia, é justamente aí que a alma grita. E o que dói não é o corpo, é o coração. É a lembrança do que foi dito, do que ficou pendente, do que te arrancaram, do que você perdeu. É como se o dia tivesse terminado, mas a dor tivesse ficado acordada, sussurrando coisas que você não quer mais ouvir. E você tenta, vira para o lado, respira fundo, fecha os olhos. Mas a angústia não sai pela respiração, porque ela não está no pulmão, está na alma. Essa oração não é apenas mais uma prece da noite, é um pedido de socorro. É um clamor da alma ferida que cansou de sofrer calada. E você está aqui porque lá no fundo, mesmo com todas as tentativas de parecer forte, tem algo em você que clama por descanso. Um descanso que remédio nenhum resolve, que conselhos não alcançam. Um descanso que só Deus pode oferecer. Porque existem dores que não passam com o tempo. Elas só se curam quando são tocadas pelo Espírito Santo. Há corações que estão implodindo em silêncio. Gente que sorri durante o dia e chora sozinha à noite. E é por isso que este vídeo não é sobre o que os outros veem. É sobre o que só você sente. É sobre o buraco que ninguém preencheu. Sobre a oração que você engoliu por vergonha. Sobre a saudade que você não consegue nomear. É por isso que esta oração é diferente. Porque não é só para falar com Deus, é para ser abraçado por Ele. A promessa aqui é clara. Você não vai terminar este vídeo do mesmo jeito que começou. Porque quando a alma se ajoelha, o céu se inclina. Quando o coração se parte diante de Deus, Ele não apenas escuta, Ele responde. E mais que isso, Ele cura. Porque Ele conhece a angústia que mora nos bastidores do seu olhar. Ele sabe o que você esconde até de você mesmo. E hoje, se você permitir, Ele vai colocar bálsamo onde até agora só houve dor. Essa é a oração que atravessa o silêncio da madrugada e toca o céu. A oração que transforma lágrimas em sementes de cura, que pega o que sobrou de você e devolve paz. Que não é uma paz passageira, como a que o mundo oferece. É aquela que excede o entendimento, que guarda mente e coração, que te permite dormir sabendo que, mesmo que o mundo desabe, Deus está ali, contigo, dentro do quarto, dentro da dor, dentro da alma. Você pode estar cansado de lutar, mas Deus não está cansado de te ouvir. Você pode ter desistido de explicar, mas Deus entende o que você não consegue dizer. E se você chegou até aqui, talvez seja porque Ele mesmo te trouxe. Porque hoje é noite de cura, é noite de descanso, é noite de libertação, é noite de se entregar por inteiro à oração que sara, que restaura, que reconstrói, a oração que levanta o abatido, que fortalece o que já não tem mais forças, que segura a mão de quem já estava se deixando afundar. Então respire, não para fugir, mas para abrir espaço. Porque agora você vai encontrar aquele que nunca se ausenta, que não dorme, que vela por você mesmo quando você desiste de vigiar. Agora é hora de parar de fugir da dor e começar a ser tratado por Deus. Esta oração não é o fim do seu dia, é o começo da sua cura. E se o mundo lá fora não entende o que você sente, Deus entende. E Ele te espera. Aqui, agora. A angústia que visita a noite. Quando a noite cai, o silêncio que muitos procuram pode se tornar o maior inimigo. As vozes cessam, as mensagens param de chegar, o mundo desacelera. Mas dentro de quem carrega uma alma ferida, é justamente nesse momento que o grito interior se torna insuportável. A angústia, sorrateira, se instala como um visitante não convidado. Você apaga a luz do quarto, mas não consegue apagar os pensamentos. Fecha os olhos, mas não fecha as feridas. Tudo ao redor se cala, menos a dor. A angústia noturna é mais do que tristeza. Ela é um tipo de aflição espiritual que se alimenta do cansaço emocional acumulado ao longo do dia. É como se cada palavra maldita, cada ausência sentida, cada injustiça engolida se reunisse ali, ao lado da cama,
esperando a hora em que você estará mais vulnerável. E não importa se você teve um dia produtivo ou se sorriu para os outros. Quando a alma está angustiada, o corpo sente, a mente dispara, o coração pesa. O rei Davi conhecia bem essa sensação. Ele escreveu em Salmos 6:6: Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Um guerreiro, um líder, um homem segundo o coração de Deus, mas que à noite sozinho chorava até o travesseiro se encharcar. Não existe título ou força exterior que anule o que se passa na alma. A angústia ignora a aparência. Ela ataca no silêncio, quando não há distrações suficientes para calar o que está gritando dentro. E talvez você esteja exatamente assim agora. Não sabe explicar o que sente. Sabe apenas que não quer mais sentir isso. Já tentou dormir, mas parece que algo te empurra para dentro de um abismo interno. Você quer paz, mas encontra inquietação. Quer descanso, mas recebe pensamentos acelerados. Quer um alívio, mas tudo o que consegue é chorar, sem saber por quê. E é aqui que começa o clamor verdadeiro. Não o que é bonito aos olhos dos outros, mas o que sai do fundo do coração quebrado. Porque Deus não ignora a angústia da alma. Ele não precisa de palavras bonitas. Ele ouve gemidos. Ele vê lágrimas que ninguém mais viu. E é durante a noite que muitas vezes ele começa a obra mais profunda. Porque é quando estamos mais frágeis que estamos mais abertos. Quando você não tem mais força para controlar tudo, é o momento ideal para entregar tudo. A angústia não é um sinal de fraqueza espiritual. Ela é um chamado, um alerta de que a alma está precisando ser tocada, tratada, restaurada. E o único capaz de fazer isso é Deus. Não é à toa que tantas vezes a Bíblia registra encontros entre o ser humano e o divino durante a noite. Foi à noite que Jacó lutou com Deus. Foi à noite que os discípulos viram Jesus acalmar a tempestade. Foi à noite que Nicodemos buscou entender a salvação. Porque a noite revela aquilo que o dia disfarça. E é ali que Deus escolhe agir. Você pode ter tentado várias formas de lidar com essa angústia. Música, distrações, conselhos, até mesmo fugir. Mas existe um remédio que vai direto na raiz da alma: a oração. Não como um ritual automático, mas como uma conversa real com o Criador. Como um filho que chora no colo do pai. É nessa intimidade que a cura começa. Quando você para de fingir que está tudo bem e começa a falar como realmente está. Essa oração não precisa ser longa, não precisa seguir fórmulas. Ela precisa ser sincera, precisa ser entrega, precisa ser o derramar de tudo que está acumulado aí dentro. Porque enquanto você guarda, a angústia te prende. Mas quando você entrega, Deus começa a libertar. E é isso que Ele quer fazer hoje, agora. Não permita que essa noite seja mais uma em que você vai dormir chorando em silêncio. Não aceite que a angústia tenha a última palavra. Você foi criado para viver em paz, não em tormento. Deus não prometeu ausência de lutas, mas prometeu consolo no meio delas. E se o seu coração está batendo forte agora, talvez seja o próprio Espírito Santo te chamando para um momento de encontro. Um encontro que começa com uma oração, mas termina com alívio, com esperança, com cura. Porque a angústia pode até visitar à noite, mas quem decide se ela permanece é você. Quando a cama vira campo de batalha. Há noites em que o travesseiro deixa de ser lugar de descanso e se transforma em altar de lágrimas. A cama, que deveria ser espaço de abrigo, torna-se um campo de batalha invisível onde os pensamentos se enfrentam, os traumas ressurgem e as culpas que foram abafadas durante o dia voltam com força total. Você se deita esperando repouso, mas é recebido por uma tempestade que não vem de fora, e sim de dentro. É uma guerra silenciosa, mas devastadora, travada na escuridão do quarto e na profundidade da mente. A angústia assume novas formas quando estamos deitados. O corpo tenta descansar, mas a alma está em alerta. Pequenos detalhes do passado surgem sem convite. Uma conversa mal resolvida, um erro cometido anos atrás, uma dor que parecia superada.
A memória, nesse momento, se torna uma acusadora incansável. E somada à culpa, vem o medo. Medo do amanhã, medo de não ser suficiente, medo de não dar conta, medo de nunca ser curado, medo de ficar assim para sempre. Você se vira de um lado para o outro, procurando uma posição que traga alívio. Tenta esvaziar a mente, respirar fundo, pensar em outra coisa, mas o coração pulsa forte, o estômago se fecha, a garganta parece ter um nó. E quanto mais tenta fugir dos pensamentos, mais eles te cercam. Não há fuga dentro de você mesmo, e é por isso que tantos choram à noite. Porque entendem, mesmo sem dizer em voz alta, que existe algo mais profundo do que a dor física. É um clamor da alma que está se sufocando. E talvez você esteja exatamente assim agora, deitado, mas sem repouso. Cansado, mas sem conseguir desligar. Você já tentou ouvir música, assistir algo, meditar, mas nada parece preencher o vazio, porque essa guerra que você enfrenta não é natural, é espiritual, é emocional, é existencial. E por isso exige uma arma que ultrapasse o que é visível. Essa arma é a oração. Não como um último recurso, mas como o primeiro socorro. A oração é a ponte segura entre o desespero e a paz. É onde você sai do lugar de vítima do medo e entra na presença do príncipe da paz. É na oração que você começa a trocar o peso pela leveza, a inquietação pela serenidade, a lágrima pelo consolo. E o mais bonito, você não precisa ser forte para orar. Na verdade, quanto mais fraco você está, mais poderosa pode ser sua oração. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E nada revela mais humildade do que alguém que dobra os joelhos, ou apenas o coração, e clama por ajuda. Nesse campo de batalha que é sua cama hoje, você não está lutando sozinho. O Espírito Santo está presente, mesmo que você não sinta. Ele está aí esperando que você abra a boca, ou apenas o pensamento e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Ele é o socorro bem presente na angústia, aquele que não dorme, não cochila, e que vela por você enquanto todos os outros dormem. Você pode estar cercado por lembranças dolorosas, mas também está cercado por promessas eternas. E uma delas diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. A cama pode parecer hoje um campo de guerra, mas Deus pode transformá-la num lugar de encontro. O travesseiro molhado pode se tornar um altar de restauração. A madrugada que parecia perdida pode ser o início de uma nova manhã na sua vida. Mas isso começa com uma decisão. A decisão de não lutar sozinho, de abrir o coração, mesmo com palavras simples, e deixar que Deus lute por você. Enquanto você se debate com perguntas sem resposta, há um Deus com respostas que a sua mente não pode imaginar. Enquanto você tenta encontrar forças, há um Pai pronto para te carregar no colo. A cama pode continuar sendo o mesmo lugar fisicamente, mas espiritualmente tudo muda quando você ora. Porque ali, naquele lugar de dor, nasce uma semente de cura. A oração não apaga o passado, mas redefine o presente e prepara um novo futuro. Se essa noite começou como um campo de batalha, ela ainda pode terminar como um santuário de paz. Mas tudo começa com um gesto: abrir o coração e deixar Deus entrar. A oração como remédio para a alma. A alma também adoece, mas ao contrário do corpo, suas feridas não aparecem em exames nem podem ser tocadas com as mãos. São dores silenciosas, muitas vezes ignoradas até por quem as carrega. Você já sentiu como se estivesse machucado por dentro, mesmo sem entender exatamente onde ou porquê? Já chorou sem saber o motivo exato? Ou sentiu uma angústia sem nome no meio de um dia aparentemente normal? Essas são as enfermidades da alma, e não se curam com distração. Se curam com presença, com oração. A oração, ao contrário do que muitos pensam, não é uma fuga da realidade, mas um mergulho no que há de mais verdadeiro dentro de nós. É o momento em que a máscara cai, os ruídos se calam e o coração fala como ele é. É onde não se exige performance, apenas sinceridade.
Não é um ritual vazio, mas uma conversa com o Deus que te conhece melhor do que você mesmo. A oração não exige respostas bonitas, exige apenas que você diga a verdade. E muitas vezes essa verdade é um grito abafado: Senhor, eu não estou bem. Quando oramos com dor, estamos entregando nossas feridas ao único capaz de curá-las sem julgamentos. A Bíblia está repleta de orações feitas em desespero, em meio a lágrimas, em noites escuras. Davi escreveu salmos de angústia que ecoam até hoje, como o Salmo 6. Estou cansado do meu gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. Isso não é apenas poesia, é confissão de uma alma doente que encontrou refúgio na oração. E é isso que Deus quer de você. Não um discurso perfeito, mas um coração quebrantado. A oração tem um poder que a ciência começa a reconhecer, mas que o Espírito já sabe há séculos. Ela reorganiza os pensamentos, acalma o sistema nervoso, reduz a ansiedade, mas vai além do corpo. A oração toca dimensões invisíveis. Ela cura memórias, reescreve a dor. Quando você ora com sinceridade, há um movimento do céu em direção à sua história. Deus não fica indiferente à voz de quem clama com verdade. Ele ouve, ele vê, ele age. Diferente da meditação ou de técnicas de relaxamento, a oração é um diálogo. Você não está apenas tentando encontrar paz interior sozinho. Você está se conectando com o Príncipe da Paz. A oração não é introspecção, é comunhão. É quando sua alma machucada encontra os braços do médico da alma. E o mais incrível, ele nunca está ocupado demais, nunca te interrompe, nunca te rejeita, sempre te escuta. É por isso que orar, mesmo com o coração partido, é um dos atos mais profundos de fé, porque quando você ora em meio à dor, está dizendo a Deus: eu ainda acredito que o Senhor pode fazer algo aqui. A fé não é a ausência de feridas, é a decisão de confiar mesmo ferido. E essa confiança abre portas que ninguém pode fechar. Deus age onde há entrega, onde há rendição, onde há verdade. Talvez você esteja acostumado a orar apenas com palavras decoradas, fórmulas religiosas ou frases prontas. Mas agora é diferente. É hora de abrir o coração, de falar com Deus como quem fala com um pai que segura suas lágrimas em um frasco. Não importa se você vai orar em silêncio, em voz alta, de joelhos ou deitado. O que importa é que você ore, porque essa oração pode ser o início da cura que você tanto precisa. Não há remédio mais eficaz para a alma do que a presença de Deus. E a oração é a estrada que leva você até lá. Por isso, antes de procurar soluções em todos os lugares, faça o que Davi fez. Derrame sua alma diante do Senhor. Diga tudo. Confesse, clame, suplique e depois respire. Porque mesmo que você não perceba na hora, algo já começou a mudar. A oração não remove todos os problemas de uma vez, mas ela transforma você no meio do problema. Ela fortalece, acalma, traz luz ao escuro. A cada oração sincera, uma nova camada de cura é liberada. E no tempo certo, você vai olhar para trás e perceber que aquele momento de oração foi o ponto de virada, o início de uma nova jornada. A jornada de quem decidiu não apenas sobreviver, mas viver com um coração curado por Deus. As feridas invisíveis que ninguém entende. Existem dores que ninguém vê. Feridas abertas na alma que não sangram aos olhos humanos, mas que escorrem silenciosamente no interior de quem as carrega. Você pode estar sorrindo por fora, funcionando normalmente, até sendo elogiado pela sua força, enquanto por dentro mal consegue respirar. Há traumas tão sutis e profundos que nem sempre você sabe nomear. Mas Deus sabe, e Ele vê. Quantas vezes você tentou explicar sua dor a alguém e não foi compreendido? Quantas vezes tentaram minimizar aquilo que para você era insuportável? Às vezes, o que nos machuca não é apenas o que aconteceu, mas o fato de que ninguém parece perceber. É como gritar em uma sala vazia. O silêncio da indiferença fere tanto quanto a lembrança da rejeição. E é aí que entra o lugar mais sagrado da oração, o espaço onde Deus valida o que ninguém validou.
Ele não precisa que você tenha as palavras certas. Ele entende até o que você não consegue dizer. Porque as feridas invisíveis também oram. Elas choram dentro da alma, e Deus interpreta cada lágrima como uma súplica legítima. Há uma intimidade profunda entre a alma ferida e o Pai que cura. Ele conhece cada detalhe daquilo que você não contou para ninguém. Cada lembrança que você tenta apagar, cada palavra que te feriu e ainda ecoa. Ele conhece e se importa. As mágoas antigas, a dor da rejeição, o medo de ser abandonado novamente, tudo isso forma uma bagagem que você talvez tenha carregado por anos. E sem perceber, essa bagagem se transformou em comportamentos, em muros, em isolamento, em desconfiança. Mas não precisa ser assim para sempre. Deus não quer apenas que você sobreviva com essas feridas. Ele quer te curar por completo. Ele quer tocar o que você escondeu até de você mesmo. Talvez você tenha sido ferido por alguém que deveria te amar. Talvez escutou que não era suficiente, que não era digno, que não merecia ser ouvido. Essas vozes moldam crenças falsas que se infiltram na fé. Você começa a pensar que Deus também não vai te ouvir. Mas Ele não é como os outros. Ele não falha, não abandona, não despreza um coração quebrantado. O Salmo 34 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrado e salva-os de espírito oprimido. Existe um lugar de cura que só se acessa quando você se permite ser frágil diante de Deus. Não é fraqueza se derramar. É força espiritual assumir que você precisa dele. A oração que nasce da dor é a mais poderosa, porque ela é pura, é crua, é real. Não tem enfeite. É só você e Deus no encontro mais sincero da existência humana, o de uma alma ferida com o médico da eternidade. As feridas invisíveis não desaparecem com o tempo. Tempo apenas esconde, mas não cura. O que cura é a presença. É quando você deixa a luz de Deus entrar onde há escuridão. Onde ninguém tocou, Ele toca. Onde ninguém te viu, Ele te enxergou. Onde você foi esquecido, Ele permaneceu. E é nesse lugar secreto da oração que a restauração começa. Você não precisa continuar tentando se convencer de que está tudo bem. Pode dizer a verdade. Pode orar com raiva, com lágrimas, com confusão. Deus não se ofende com a dor que você expressa. Pelo contrário, Ele se alegra quando você confia a Ele sua verdade, porque essa entrega abre caminho para o milagre da cura. Enquanto o mundo espera a sua melhor versão, Deus quer sua versão mais honesta, a versão que grita silenciosamente à noite, a que evita espelhos porque tem vergonha do que sente, a que diz, tá tudo certo, quando está em pedaços. É essa que Ele quer, porque é essa que Ele ama de verdade, e é essa que Ele vai curar. Você não está sozinho, e nunca esteve. Mesmo quando parecia que ninguém se importava, Deus estava lá. Cada noite mal dormida, cada aperto no peito, cada lágrima no travesseiro, tudo foi visto. E agora é hora de permitir que essa dor seja transformada. Não há ferida invisível que resista à luz do amor de Deus. Ele vai te curar. E quando isso acontecer, você não será mais apenas alguém que sobreviveu. Você será alguém restaurado, livre, vivo, curado por dentro. O Espírito Santo como consolador noturno. Quando a casa silencia e todos dormem, há uma presença que se move. Ela não bate a porta, não acende luzes, não faz alarde, mas entra. E quando entra, algo muda. Porque onde está o Espírito Santo, até o vazio ganha forma, até o silêncio ganha voz, até a dor mais antiga começa a ceder. É à noite que ele vem como consolador, não como teoria, mas como realidade viva. E quem já foi tocado por ele no meio de uma madrugada sabe, não é emoção, é presença. Existem noites em que nenhuma música consola, nenhum vídeo distrai, nenhuma palavra anima. O peito aperta, os olhos ardem, e a alma se dobra sem força. É nesse momento que o Espírito Santo se move com uma delicadeza que só quem já viveu consegue descrever. Ele não pressiona, ele não impõe, ele se achega. E quando se achega, tudo muda, não por fora, mas por dentro. Romanos 8:26
Diz que quando não sabemos orar como convém, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não são palavras, são gemidos. Lamentos espirituais que atravessam a mente e tocam diretamente o coração de Deus. Isso quer dizer que até quando você está tão ferido que não consegue falar, Ele está orando por você. A oração continua mesmo quando você não tem mais forças. E ela não está sendo feita por qualquer um, mas pelo próprio Espírito de Deus. Esse Consolador conhece você melhor do que você mesmo. Ele conhece sua história, seus traumas, seus medos, suas perguntas sem resposta. Ele não precisa de explicação. Basta um suspiro, um pensamento, uma lembrança dolorida. E ele já está ali, como um bálsamo sobre a alma quebrada. Ele não traz só alívio, ele traz sentido, paz, reconstrução. Talvez você tenha vivido experiências em que sentiu que ninguém esteve presente por você. Talvez até orou e achou que Deus não respondeu. Mas o fato de você estar aqui, agora, ouvindo essa mensagem, é prova de que Ele nunca saiu do seu lado. Foi Ele quem te sustentou quando tudo desmoronou. Foi Ele quem te impediu de desistir quando a dor parecia insuportável. E é Ele quem está contigo hoje, neste exato instante. A presença do Espírito Santo é como um cobertor invisível que aquece a alma, como um perfume que invade o quarto sem ser visto, mas que transforma o ambiente. Ele traz a lembrança de que você não está só. Ele lembra o que você esqueceu, que você é amado, que você ainda tem propósito, que você ainda é alvo da promessa. E se hoje você sente um peso inexplicável, uma tristeza que não se encaixa em palavras, não lute sozinho. Chame por Ele. Às vezes, tudo o que você precisa dizer é: Espírito Santo, fica comigo. E Ele fica. Ele não tem pressa. Ele não te julga pela sua fraqueza. Ele não se afasta porque você errou. Ele se aproxima ainda mais. Porque a especialidade do Espírito é consolar os corações aflitos. Ele é o abraço que ninguém te deu. É a resposta que o mundo não soube dar. Há pessoas que só conhecem o Espírito como força, poder, dons. Mas há um aspecto dele que é ainda mais íntimo: o consolo. E esse consolo não é uma sensação leve e passageira. É uma presença permanente que te sustenta quando ninguém mais entende o que se passa dentro de você. Ele é o Deus que sussurra no escuro, que ministra em silêncio, que te faz adormecer com a certeza de que está sendo cuidado. Ele transforma lágrimas em oração, suspiros em intercessão. E quando você acordar amanhã, não será o mesmo. Porque quem dorme envolto pelo Espírito Santo acorda com a alma restaurada. Essa noite, antes de tentar dormir com os próprios esforços, feche os olhos e diga: Espírito Santo, toma conta do meu coração. Entra onde dói. Senta aqui ao meu lado. Fala o que eu preciso ouvir, mesmo que eu não entenda agora. E então, espere, porque Ele virá. Ele sempre vem. E quando vier, tudo aquilo que parecia insuportável será envolvido por uma paz que não se explica, apenas se vive. Oração guiada. Um encontro com Deus no escuro. Agora que você já compreendeu que o Espírito Santo está presente mesmo quando tudo parece escuro, é hora de transformar esse momento em encontro. Um encontro silencioso, íntimo, profundo. Porque orar não é falar bonito, nem repetir frases decoradas. Orar é respirar a alma diante de Deus. Reabrir o peito ferido e dizer: Entra, Senhor, e faz morada. Se você chegou até aqui, provavelmente está com o coração cansado. Talvez a mente esteja inquieta, os pensamentos dispersos, as emoções em conflito. Mas não se preocupe, você não precisa fazer força. Você só precisa estar presente. Respire fundo agora, feche os olhos e ouça minha voz como se fosse a voz de um pastor te conduzindo ao colo do Pai. Vamos orar juntos. Senhor, nesta noite, eu não quero mais fugir da minha dor. Eu não quero fingir que está tudo bem. O que eu quero é me entregar por inteiro, do jeito que estou, com a alma ferida, com o coração em pedaços, com a mente agitada, com os olhos marejados, porque eu sei que o Senhor não me rejeita por estar fraco.
Pelo contrário, é agora que o Senhor se aproxima. Eu coloco diante de ti as dores que nem sei nomear, as culpas que carrego há anos, os medos que me paralisam, as memórias que me ferem, as vozes que me condenam. Eu me rendo. Eu solto tudo isso nas tuas mãos, porque sei que o Senhor não apenas entende, o Senhor sente comigo. Espírito Santo, visita agora cada canto da minha alma. Entra nos porões da minha história. Aonde ninguém teve coragem de ir, o Senhor pode entrar. Cura, restaura, liberta. Sopra sobre mim o teu alento. Sussurra ao meu ouvido que eu sou amado, que eu não sou o que fizeram comigo, que eu não sou o que perdi, que eu sou teu, inteiramente teu. Eu te peço, Deus, troca minha angústia pela tua paz. Troca minhas lágrimas por consolo. Troca meu cansaço pelo teu descanso. Eu já tentei muitas coisas, já procurei em lugares errados, já confiei em pessoas que me machucaram, mas hoje, nesta oração, eu volto ao lugar seguro. Eu volto para ti. E agora eu declaro: eu escolho confiar, mesmo sem entender. Eu escolho te ouvir, mesmo no silêncio. Eu escolho te buscar, mesmo quando me sinto fraco, porque eu sei que o Senhor está aqui, presente, vivo, amoroso, consolador. Eu te agradeço, Senhor, por não desistir de mim, por me encontrar no escuro, por me abraçar no meio da dor, por me fazer sentir mais uma vez que eu não estou só. Obrigado por ser Deus, mas ser também Pai. Obrigado por ouvir minha alma quando ninguém mais quis ouvir. E agora, Pai, eu descanso em Ti, descanso no Teu colo, descanso nas Tuas promessas. Eu me recuso a dormir com o coração angustiado. Eu decido dormir com o coração em paz, porque a oração me conectou contigo. E onde o Senhor está, a angústia não pode permanecer. Amém. Respire fundo mais uma vez. Permaneça alguns segundos em silêncio. Deixe que esse silêncio não seja vazio. Deixe que ele seja cheio da presença, do toque, do consolo. Você não está mais no mesmo lugar. Algo foi arrancado, algo foi curado, e algo novo foi plantado aí dentro. Se essa oração falou com você, ore novamente quantas vezes precisar. Envie para alguém que também precisa encontrar descanso. E lembre-se, toda vez que a angústia bater, você tem um lugar para ir. Esse lugar é secreto, mas acessível. Esse lugar tem nome. É a presença de Deus. Salmo 147. E o Deus que cura os quebrantados. Você já parou para pensar que existem dores que nem os mais próximos conseguem enxergar? Existem feridas na alma que não sangram por fora, mas dilaceram por dentro. E talvez ninguém tenha te perguntado como você está de verdade. Talvez o mundo tenha seguido seu ritmo impiedoso, enquanto você se desfez em silêncio. Mas há uma promessa que rompe esse ciclo de abandono. O Senhor sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Salmo 147, 3. Essa não é uma frase poética. É uma declaração espiritual. Um grito do céu para a tua alma. Deus vê o que ninguém vê. Ele toca onde ninguém tem acesso. E Ele cura o que a medicina, os conselhos, os anos ou as palavras nunca conseguiram alcançar. Quando o salmista escreveu isso, ele estava falando da natureza de Deus, da essência de um pai que se inclina para restaurar. Quantas vezes você tentou se consertar sozinho? Quantas vezes tentou sufocar o choro, fingir força, seguir em frente mesmo carregando os cacos? Mas o Salmo 147 não diz que é você quem precisa se curar. Ele diz que é Deus quem sara. É Ele quem cuida dos pedaços, quem junta as partes espalhadas do coração e sopra vida onde só havia dor. E Ele faz isso sem pressa, com ternura, com detalhes, com propósito. Talvez você tenha acreditado que está quebrado demais, que sua história tem falhas demais, que seu coração não vale mais nada. Mas ouça com atenção. Deus não descarta os quebrados. Ele não se envergonha das rachaduras. Ele habita nelas. É no quebrantamento que Ele se manifesta. É na fraqueza que sua glória resplandece. É no desespero que Ele constrói um novo começo.
Salmo 147 também diz que ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. Se ele faz isso com os corpos celestes, quanto mais com você. Você tem nome diante de Deus. Você tem valor eterno. Você é conhecido, visto, amado, mesmo com as feridas, mesmo com os traumas, mesmo com os gritos que você nunca soltou. Ele conhece o que ninguém ouviu e sabe o que é mais lindo. Ele não apenas cura, ele pensa as feridas. Isso significa que ele protege a área machucada. Ele cobre o local vulnerável com sua presença. Ele sela com o bálsamo do Espírito. Não é uma cura apressada, é uma restauração completa. Deus não passa pano sobre a dor. Ele entra nela, transforma e faz nova todas as coisas. É por isso que a oração da noite tem tanto poder. Porque é nesse momento íntimo, longe do barulho, que ele pode tratar a alma como um oleiro trata o barro. Ele quebra, molda, recomeça. E enquanto você ora, ele trabalha. Enquanto você dorme, ele prepara. Enquanto você chora, ele age. Se essa promessa está escrita nas Escrituras, então ela é tua. Declare agora: o Senhor está curando o meu coração. Mesmo que você não sinta imediatamente, mesmo que a dor ainda esteja latejando, fé não é ausência de dor. Fé é crer que o Deus das Escrituras está trabalhando em mim, mesmo quando tudo parece igual. E Ele está. Agora, silenciosamente, volte sua mente a esse versículo. Imagine o próprio Jesus curando as feridas do teu coração. Imagine suas mãos marcadas pelos cravos, tocando as partes que mais doem em você. Ele não julga, ele não te acusa, ele apenas ama. E onde há amor perfeito, o medo vai embora, a angústia perde força, a cura começa. Não ignore mais as dores da alma. Não trate como normais as feridas que te impedem de viver em paz. Deus tem um compromisso com a tua restauração. E essa palavra em Salmo 147 é a prova de que Ele nunca desistiu de você. A cura, sim, e ela já começou. A cura começa quando você para de fugir. Quantas vezes você tentou escapar da dor fingindo que ela não existe, ocupando o dia inteiro, falando de tudo, menos do que realmente machuca? Fugir é um instinto antigo. Desde o Éden, o ser humano tenta esconder as próprias feridas, cobrindo-as com folhas, silêncios, desculpas ou distrações. Mas Deus continua chamando pelo nome, perguntando: onde estás? Essa pergunta não é sobre geografia, é sobre o coração. Onde está a tua alma agora? Perdida em lembranças? Escondida no cansaço? Travada por mágoas antigas que ainda sangram? Porque fugir pode até parecer mais fácil no começo, mas é sempre mais doloroso no fim. A dor ignorada se torna prisão. A angústia negada vira doença. O coração que não ora endurece. Há um momento em que parar de fugir não é mais uma escolha emocional, mas um ato de sobrevivência espiritual. A oração é essa parada corajosa. É quando você se recusa a continuar correndo e decide, enfim, enfrentar o que está dentro. E o mais bonito é que você não precisa enfrentar sozinho. Deus está nesse lugar de confronto. Ele não te espera com julgamento. Ele te espera com alívio. Talvez você nunca tenha dito a ninguém o que de fato te feriu. Talvez até hoje você negue para si mesmo os impactos daquela decepção, daquela traição, daquela ausência. Mas Deus já sabe. E Ele não se escandaliza com a sua dor. Pelo contrário, é ali que Ele quer começar a cura. Não onde você finge estar bem, mas exatamente onde dói. Fugir exige força que você já não tem mais. Sustentar aparências cobra um preço caro demais. Fingir que superou não te cura. A única forma de se libertar é trazendo a luz. E a luz que cura é a presença de Deus. Ele não precisa que você entenda tudo agora. Só precisa que você diga: Senhor, eu parei de correr. Fala comigo aqui, no chão onde estou. A Bíblia está cheia de encontros que começaram com dor. Jacó mancando depois de lutar com Deus. Elias deitado debaixo de uma árvore, pedindo para morrer. Davi escrevendo salmos com o coração em frangalhos. Todos eles tiveram um ponto de virada. Pararam de fugir.
E quando pararam, foram visitados. Receberam nova força, foram levantados, não pela própria vontade, mas pela graça. Não há milagre enquanto a dor está trancada, mas quando você a expõe diante do Pai, até o que parecia morto volta a respirar. Oração não é só falar, é abrir espaço para o Espírito Santo tocar no profundo, e é no profundo que a raiz da dor começa a ser arrancada. É natural que a dor te faça querer fugir, mas hoje Deus está dizendo, não fuja mais. A cura disponível agora, a paz preparada para quem decide parar. Há um novo caminho começando onde você achava que era o fim. E esse novo caminho começa com um passo: dobrar os joelhos e dizer a verdade no altar da graça. Você não precisa ser forte agora, só precisa ser honesto. A cura não vem pela força do braço, mas pela entrega do Espírito. E se você está lendo ou ouvindo isso, não é coincidência. É Deus te encontrando. É Deus te chamando. É Deus te oferecendo alívio. A partir de hoje, toda vez que a dor quiser te empurrar para longe, volte para o lugar de oração. Porque é ali que a fuga termina e a restauração começa. Deus não cura quem finge estar bem. Ele cura quem confessa estar cansado. E Ele promete: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não tenha medo de parar, porque quando você para de fugir da dor, é Deus quem começa a correr em sua direção com cura nas mãos. O amanhã começa com a paz de hoje. Você já percebeu como acordamos com o peso do que sentimos antes de dormir? O corpo pode descansar algumas horas, mas a alma só repousa quando encontra a paz verdadeira. Não é o travesseiro que decide como será o seu amanhã. É o estado do seu coração na hora de deitar. É por isso que a oração da noite não é apenas um hábito devocional. É um preparo silencioso para um novo amanhecer. O que você leva para a cama define como vai se levantar. Quando deita carregando mágoas, medo, ansiedade, culpa ou solidão, acorda mais distante de si mesmo e de Deus. Mas quando deita entregando tudo isso em oração, mesmo que o choro venha, o sono se torna um rio que leva embora o peso. E o dia seguinte amanhece mais leve, mais possível, mais próximo da graça. Deus trabalha enquanto você dorme. Esse não é um discurso poético, é promessa. A palavra afirma que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Mas Ele não impõe descanso. Ele oferece. A chave está em aceitar esse presente. Abrir o coração antes que a mente feche, dizer com sinceridade: Deus, eu não quero dormir com essa dor. É nesse instante de rendição que a paz começa a visitar. A rotina moderna ensinou que precisamos controlar tudo: o tempo, os compromissos, os resultados. Mas existe um lugar onde o controle é entregue, e é ali que mora o milagre. O ato de fechar os olhos e confiar que Deus vai cuidar, mesmo quando você está vulnerável no sono, é uma das formas mais puras de fé. E fé assim move o céu. É curioso como tratamos a noite como fim, quando na verdade, diante de Deus, a noite é o início. Na criação e foi a tarde e amanhã o primeiro dia. Ou seja, o dia começa no escuro, começa quando tudo parece ausente, começa no silêncio. E Deus já está lá, operando no invisível, preparando o que você ainda não vê. Por isso, orar antes de dormir é plantar no escuro a semente do descanso. É declarar: mesmo que o hoje tenha sido difícil, o amanhã está nas mãos daquele que nunca falha. É confiar que o que não foi resolvido hoje será tocado pelo Espírito durante a noite, que aquilo que te inquieta será respondido, que o que sangra será cicatrizado enquanto você apenas repousa. Talvez você esteja acostumado a dormir em alerta, preocupado, com o coração acelerado. Mas Deus não quer apenas te dar sono. Ele quer te dar paz. A diferença é sutil, mas poderosa. Dormir cansado é comum. Dormir curado é divino. E isso começa com um ato de fé simples e profundo: orar antes de fechar os olhos. O que aconteceria se, a partir de hoje, você decidisse que nenhuma noite terminaria sem entrega? Que aconteça o que acontecer, você falaria com Deus antes de dormir? Essa prática transforma lares, restaura mentes,
protege o coração contra os ataques da ansiedade. A oração da noite é como uma muralha invisível ao redor da alma. E não precisa ser longa, precisa ser sincera. Senhor, eu entrego esse dia. Eu entrego a dor, o medo, a frustração. Eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Guarda minha mente, cura o que não consigo curar. Visita meu sono com Tua paz. Quando essa entrega se torna rotina, o descanso deixa de ser físico e se torna espiritual. Você não tem como prever o dia de amanhã, mas pode escolher como ele começará. E começa agora. No silêncio do quarto, no sussurro da oração, na decisão de não ir dormir levando lixo emocional, mas deixando tudo aos pés do Senhor. O Espírito Santo está presente agora. Ele não precisa de barulho para agir. Ele precisa de espaço. Dê espaço para Deus nesta noite. E você verá como o amanhã acorda diferente quando a alma dorme em paz. Porque um coração pacificado pela presença dele acorda mais forte, mais sereno e mais pronto para vencer. Não durma sem esta presença. Você não precisa mais dormir com dor. Essa é a verdade que Deus sussurra agora ao seu coração. A angústia que você vem carregando noite após noite não nasceu para morar em você. Ela não define quem você é. E mais importante ainda, ela não tem autoridade para ditar como serão seus próximos dias. O seu amanhã não pertence ao medo, nem ao trauma, nem à culpa. Seu amanhã pertence ao Senhor. E Ele está aqui, agora. Neste exato momento em que você respira, Deus está próximo, pronto para acolher, curar e renovar. Não durma com o coração angustiado quando o Pai estende as mãos para te envolver com sua presença. Não leve esse peso para o travesseiro, leve para a cruz. Leve para o altar da oração, mesmo que em silêncio, mesmo que com lágrimas, mesmo que sem palavras. Porque a oração que cura não é a mais bonita, é a mais honesta. É aquela que vem do fundo da alma quando você reconhece: eu não dou conta sozinho, Senhor. Você não foi criado para suportar tudo sozinho. Há um lugar seguro onde suas feridas são tratadas, sua mente é acalmada e sua alma é abraçada. Esse lugar tem nome, é a presença de Deus. E é exatamente essa presença que está sendo oferecida a você antes de dormir. Não porque você merece, mas porque Ele te ama. E o amor de Deus não dorme. Ele vela, Ele cuida, Ele restaura. Talvez você nunca tenha feito uma oração antes. Talvez se sinta desconectado, distante, como se Deus estivesse em silêncio há muito tempo. Mas preste atenção. O fato de você estar ouvindo essa mensagem agora é o sinal de que Ele está te chamando de volta para perto. Ele ainda fala. Ele ainda cura. Ele ainda transforma. E Ele começa esse processo justamente quando você entrega o que está te destruindo por dentro. Não é coincidência que você chegou até aqui. Não é apenas mais um vídeo. É um convite divino. Um resgate espiritual. Uma resposta que você precisava ouvir. Porque Deus conhece o seu coração. Sabe das noites em claro, dos pensamentos que te atormentam, das orações que você fez chorando no escuro. Ele ouviu todas elas. E hoje Ele quer te lembrar. Filho, filha, eu estou aqui. E você não está sozinho. Então, hoje, tome uma decisão. Não durma mais sem essa presença. Antes de fechar os olhos, feche as portas da alma para a ansiedade. Abra seu espírito para o consolo que vem do alto. Deixe Deus ser seu abrigo, sua paz, seu descanso. Que esta seja a última noite em que você se deita sentindo dor sem entregar a Deus. Que esta seja a primeira de muitas em que você se deita dizendo: eu confio em Ti, Senhor. Eu entrego tudo e eu vou dormir em paz. E se essa mensagem falou com você, se essa oração tocou seu coração, então deixe nos comentários o seu pedido de oração. Escreva o nome de alguém que precisa dessa paz. Compartilhe este vídeo com quem você ama, com quem está sofrendo em silêncio, porque Deus pode usar sua atitude simples para curar outra alma também. E se você quer continuar recebendo palavras que curam, orações que fortalecem, mensagens que transformam,
Se inscreva agora no canal. Ative o sininho, não para seguir um conteúdo, mas para seguir uma jornada de fé, cura e esperança. Aqui, toda noite pode ser um encontro com Deus. Toda manhã pode nascer com paz. Toda alma pode ser restaurada. Não durma com a dor. Durma com Deus. E que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde agora sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Amém.